Bem-vindo, Boulos, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Rovai, Sinara, todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Fórum. Satisfação imensa estar aqui para conversar com vocês. Muito bom te ver, Bom dia, Guilherme Boulos. Tudo bem aí? Como é que está de campanha? Tudo bom, Sinara? Agora com a força total. Amanhã começa oficialmente, né? Eita. A nossa é do Lula. Exatamente. Ô, Boulos, você que tem muita relação com a periferia, né? A tua origem digamos assim, de militância é periférica. E eu queria saber como é que você está vendo essa história da chegada do auxílio emergencial. Deu um susto semana passada, saiu uma pesquisa de Minas, principalmente a de Minas, São Paulo nem tanto, mas a de Minas, a diferença caiu 9% na Quest, agora saiu uma FSB com o Lula crescendo. Mas ficou aquela história, será que vai impactar, não vai? Queria te ouvir pela tua percepção política. Vamos lá, Rovai. Primeiro, é inevitável que um auxílio para 17 milhões de pessoas, 17 milhões de famílias, tenha um impacto no processo eleitoral, certo? A questão é dimensionar qual é esse impacto. Se esse impacto é suficiente para mexer o tabuleiro ou não. A minha percepção, Rovai, é que não é. É lógico que vai ter um impacto, é lógico que o Bolsonaro tende a diminuir um pouco a desvantagem que tem em relação ao Lula, com pessoas com menos de 2 salários mínimos, isso pega nas periferias, isso pega no Nordeste brasileiro, mas é reduzir a desvantagem, né? Enfim, achei aquela pesquisa da Quest, eu preferi, inclusive, esperar o que vai sair agora essa semana. Houve comentários sobre a metodologia, inclusive, de uma utilização de um percentual menor de eleitores mais pobres do que o Datafolha utiliza. Pesquisa, bicho. Eu acho também que a gente não pode levar nem ao céu nem ao inferno. Estava conversando isso aqui mais cedo. Veja, se a pesquisa mostra um crescimento do Bolsonaro, tem gente que se desespera, já entra em depressão, fala, perdemos tudo. Se a pesquisa mostra o crescimento do Lula, tem gente que fala, já ganhou, não é salto alto e acha que a parada está resolvida. Nenhuma nem outra. É lógico que nós não somos negacionistas de pesquisa, né? Nós não somos bolsonaristas. A pesquisa é um retrato, mostra tendências, precisa ser levada a sério. Agora, nós vamos ganhar essa eleição com muita mobilização e diálogo com a sociedade. Uma pesquisa positiva, é lógico que ela pega bem com a gente, porque, nós tomamos tanta pancada, de 2016 até aqui, é só pancada no lombo, que vem uma notícia boa, vem uma luz no fim do túnel, a gente já quer abrir uma cerveja. Agora, eu acho que esses 45 dias vão ser muito decisivos. E a tua questão, Rovai, eu passei as últimas 2 semanas de pré-campanha focando aqui na periferia de São Paulo e região metropolitana. Eu fui muito para o interior nos meses anteriores, mas agora que a gente vai fazer a campanha oficial, nosso foco vai ser muito aqui na capital. Então eu fiz, nas últimas 2 semanas, um monte de reunião em garagem. A gente chama ali reunião de garagem, que é aí na periferia juntar a turma ali de um bairro, juntar 50, 60 pessoas e bater um papo. Literalmente, fazer uma roda de conversa e bater um papo, escutar as pessoas, falar com as pessoas. E em todas elas surgiu a coisa do auxílio. O que eu percebi, Rovai? Uma percepção muito forte, quase generalizada entre as pessoas, que é a seguinte: por que o cara não fez isso antes? Por que só vai até dezembro? Nós ficamos jogados à própria sorte. E o sentimento das pessoas era: eu vou pegar o auxílio, eu vou pegar o Vale Gás, porque eu preciso, mas eu vou votar no Lula. Né? Então, eu tenho muitas dúvidas sobre o impacto decisivo, assim, a ponto de virar o jogo, de alterar radicalmente o cenário do auxílio. Tem um impacto, mas eu acho que também tem uma vacina. Tem uma percepção das pessoas de que isso não é uma bondade do Bolsonaro, de que isso só vai até dezembro, de que isso está acontecendo justamente porque o Bolsonaro está atrás do Lula nas pesquisas.
Isso também é uma maneira, né, Boulos, de tentar desmerecer a inteligência do pobre, né? É um certo preconceito aí, talvez uma certa aporofobia, como diz o padre Júlio, porque a pessoa, porque é pobre, ela não tem consciência de classe. Isso me incomoda desde as outras eleições, quando diziam, o nordestino não sabe votar, sendo que o nordestino tem demonstrado, nesses anos todos, que tem, ao contrário, sido um voto super consciente. Então, eu acho que eu tenho medo desse discurso, como se o pobre só vai votar porque deu dinheiro para ele. Isso é um discurso de direita, né? É justamente, Sinara. As questões econômicas, é lógico que impactam na posição eleitoral. Agora, não é de uma forma automática. Olha aqui, eu te dei um dinheiro, você vai votar em mim. Impactam do ponto de vista de uma percepção de melhora de vida ou de piora de vida. E os mais pobres no Brasil perceberam, em sua maioria, e todas as pesquisas mostram isso, que desde o golpe de 2016, e especialmente desde o Bolsonaro em 2019, a vida piorou muito. Voltou a inflação, o Brasil volta para o mapa da fome, o desemprego em alta, o trabalho precário, os caras fizeram reforma trabalhista que tirou mais direitos, o desinvestimento em direitos sociais e enfim, em obras públicas, em iniciativas que possam gerar emprego e renda, o fim de programas sociais como na área da moradia, que tem sido dramático. Você citou o Padre Júlio. Não tem como a gente falar da situação atual em qualquer grande cidade brasileira sem falar da legião de pessoas jogadas nas ruas, morando debaixo de ponte, famílias inteiras, crianças, idosos. E isso é resultado direto do que a gente viveu nos últimos anos, e as pessoas enxergam isso. É isso, Sinara, nós não podemos subestimar a consciência popular. A consciência popular, obviamente, se pauta, como, aliás, a consciência da elite econômica, se pauta por resultados econômicos, mas sabe fazer a leitura desses resultados, de quem piorou a vida dos mais pobres e de quem, quando teve oportunidade, melhorou a vida dos mais pobres. A lealdade, eu diria, do eleitorado nordestino e do eleitorado popular ao Lula não é um fator do acaso, né? Não é um fator, porque deu o Bolsa Família. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, tentou fazer toda a marketagem no Auxílio Brasil, não levou o eleitorado popular. É por uma percepção de compromisso de classe, de compromisso histórico. Isso as pessoas sabem ler muito bem. Agora, a classe média que está precisando de me dê motivo, né? Já com essa história de ter reduzido um pouco a gasolina na bomba, já saiu, não, agora vai, tá tudo melhorando, você vê crescimento. Você nota isso também, Boulos? Que tem um movimento assim, o cara estava esperando um sinal, um motivinho para votar no Bolsonaro. Eu acho que tem isso de um setor, Rovai, mas eu não acho que isso é algo generalizado também. Eu acho que tem uma parte da classe média que, vamos dizer assim, foi bolsonarista nas eleições de 18, seguiu bolsonarista durante todo o governo e começou a questionar o Bolsonaro pelas suas perdas econômicas. Essa voltou. Agora, existe um setor de classe média que até votou no Bolsonaro em 18, que é historicamente tucano, que votava no PSDB e por aí vai. Votou no Bolsonaro em 18 e rompeu com o Bolsonaro, nem tanto pelo tema da gasolina, mas rompeu pelo tema da pandemia e pelo tema da democracia. Com esse setor, Rovai, nós temos que dialogar muito nos próximos 45 dias também. Porque são pessoas que estavam com um viés anti-esquerda, anti-PT, não votariam no Lula, mas quando viram a atrocidade que foi a maneira como o Bolsonaro tratou a pandemia, né, as mortes, aliás, hoje saiu um gráfico, não sei se vocês viram, está circulando nas redes, de que entre os 20 maiores economias do mundo, o Brasil foi o que teve até aqui o maior número de mortes, superou os Estados Unidos em termos relativos, por milhão de habitantes, que é como tem que se contar, né? Por milhão de habitantes. Ou seja, a tragédia da pandemia impactou, muita gente perdeu entes queridos, muita gente viu isso, e o tema democrático.
o tema da ameaça de golpe, de AI-5, de defesa de tortura. Nós vimos no dia 11, no Largo São Francisco, setores médios e até de uma parte do empresariado, que, embora esteja longe de ser de esquerda, é um setor que está incomodado com as ameaças golpistas do Bolsonaro, de ruptura institucional. Então, eu acho que o nosso foco, nos 45 dias de campanha para a eleição do Lula, vai ser consolidar a força e o peso que nós temos nas periferias desse país, nos interiores desse país, no eleitorado popular, e, ao mesmo tempo, dialogar com esse eleitorado de classe média que se tornou anti-bolsonarista, mas que ainda não está 100% convencido a votar no Lula. Tem pergunta aqui dos nossos internautas. O Daniel Miage está pedindo aqui, Boulos, fale sobre o Rio. Por que o pessoal apoia Molon se Ceciliano ajudou a impedir a cassação da Renata Souza? Está por dentro dessa história do Rio de Janeiro? Eu estou acompanhando ainda à distância. Eu acredito que o Molon é o melhor nome para representar a esquerda no Senado, no Rio de Janeiro. O Ceciliano, não vou aqui fazer um juízo sobre a atuação parlamentar do Ceciliano, não a conheço, inclusive, suficientemente para fazer esse juízo. Mas o Ceciliano, isso é público e notório, gerou críticas dentro do próprio PT, construiu uma aproximação, inclusive, com o Cláudio Castro, governador que hoje é base do Bolsonaro no Rio de Janeiro. E digo uma coisa, viu, Dri? Se há um partido que, aqui, saindo das discussões entre PT e PSB, mas se há um partido que não pode ser cobrado em relação a gestos que deu para a construção dessa frente, é o PSOL. O PSOL retirou a nossa candidatura, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, com 12%, e está apoiando o Haddad sem ter a candidatura ao Senado e sem ter a vice. O PSOL, no Rio de Janeiro, mesmo sendo o partido de esquerda que tem mais representação parlamentar no Rio, a maior bancada da esquerda na Alerj e também na Câmara Federal, está apoiando o Freixo pelo PSB, sem ter vice, sem ter candidatura ao Senado. Então, relações PT-PSB à parte, o PSOL deu demonstrações de generosidade política e de disposição de unidade, seja em nível nacional, seja nos estados, no momento que a gente está vivendo. Tem mais perguntas aqui. Vai, Rovai, depois pode fazer. Tem aqui, ó, primeiro eu queria ler o superchat do Marcos Caseiro, nossa... o Boulos Caseiro. Dobradinha, Boulos Caseiro. Uma hora eu vou trazer os dois aqui. A dobrada Boulos Caseiro. Sensacional. Querido Guilherme, estou te aguardando aqui em Santos para festejar a dobrada mais doce dessa campanha, Boulos Caseiro. Obrigada, Caseiro. Um beijo. Grande Caseiro, candidato a deputado estadual pelo PT aqui em São Paulo. Estamos fazendo, vamos construir, botar de pé a dobrada. O Rovai foi um dos entusiasmados com a dobrada Boulos Caseiro, que é amigo do Caseiro aí. Sou amigo de ti também, sou amigo dos dois. Claro, amigo, lógico. E tive em Santos recentemente, pude encontrar também o Caseiro, uma referência importante da saúde pública, teve um papel também de debate, de esclarecimento na pandemia muito importante na Baixada Santista. Espero que tenha uma votação muito expressiva e vamos fazer nossa dobrada. Boulos Caseiro. Falando em campanha, Boulos, do sábado vai ter um grande comício em São Paulo, né? Eu sei que você é um dos articuladores, você está na coordenação do Lula, né? Você é o coordenador da campanha do Lula em São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse comício que é importante. Aliás, Rovai, estava falando aqui com a Bel Coelho que eu tive uma ideia para um evento, viu, Boulos? Tem que fazer um evento gastronômico Lula com chuchu, com os sem-teto, igual a Bel fez com os sem-teto dos Camarões, lembra? Dos Camarões, eu acho que podia fazer um Lula com chuchu, com chefes, mas com os sem-teto, dando nota para ver quem é o melhor, tipo um top chefe do Lula com chuchu, não é legal? Sensacional. O Rovai acho que trouxe uma questão chave. Rovai, essa campanha vai ser uma campanha de mobilização.
né? Nós vamos precisar... Não vai ser a frio. A nossa vitória esse ano tem que ser a quente. Né? Tem que ser com gente na rua, tem que ser com conversa, com olho no olho, gastando saliva nos 4 cantos desse país. E nós vamos ter uma arrancada para a campanha do Lula, que é essencial, que vai ser o próximo dia 20, sábado que vem, no Vale do Anhangabaú. Nós temos a responsabilidade de lotar o Vale do Anhangabaú no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, num grande evento. O Lula, você sabe que ele fez questão pessoal de fazer o evento no Anhangabaú, porque retoma a memória das diretas, retoma a memória do comício democrático no Anhangabaú, da campanha das diretas já. Então, nós estamos construindo com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com os partidos que compõem a frente. Como você disse, eu estou na coordenação da campanha do Lula aqui no estado de São Paulo, temos feito essas reuniões preparatórias, mas é essencial que você que está assistindo a gente aqui na Fórum, bote aí na tua agenda, se você é de São Paulo, naturalmente, sábado, sábado que vem, 20, dia 20, às 10 horas, no Vale do Anhangabaú. Né? Então, é muito importante a presença de todo mundo, a gente encher o Vale. Quem é de BH, dia 18, vai ter um comício do Lula também na Praça da Estação em BH. E esse de São Paulo, nós estamos entendendo, Rovai, como a arrancada da campanha. Sabe? A arrancada da campanha de rua, de mobilização. Então, é um comício que nós estamos jogando muita expectativa. Inclusive, Boulos, porque mesmo nessa pesquisa FSB, né, dizendo que o Bolsonaro, eles dizem que tem um empate no Sudeste, o que significa que o Bolsonaro teria avançado no Sudeste, né? E parece que está avançando pelas bordas, pelas periferias mesmo, e pelo voto evangélico. Então, parece que há uma estratégia de concentrar a campanha do Lula no Sudeste nesse próximo período? O eleitorado no Sudeste, Rovai, é o maior eleitorado do Brasil. Se você somar São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ainda tem o Espírito Santo, nós estamos falando aqui de quase metade do eleitorado nacional, né? Perto, um pouco menos disso. Então, são 3 dos maiores colégios eleitorais. Então, a decisão do processo eleitoral passa pelo Sudeste também. Porque vamos fazer aqui um desenho bem lúcido da situação. No Nordeste, vai ter uma vantagem do Lula. Nós precisamos trabalhar para ampliar essa vantagem no Nordeste. Evitar que no efeito Auxílio Brasil dê um pouquinho para o Bolsonaro no Nordeste para ele crescer. O Norte, hoje nós temos uma ligeira vantagem do Lula, não é? Mas o Bolsonaro tem força em alguns dos estados. Você tem governador bolsonarista em Roraima, você tem ainda uma força ali. No Centro-Oeste, eu não vi a última Datafolha, mas assim, lá é mais apertado. E tem estados que são estados com um forte poder. Coloquei aqui para você ver, Boulos. Ó. Aí se ajuda muito. Região Sul, 37 Bolsonaro, 45 Bolsonaro, 37 Lula. Sudeste, 39 Lula, 36 Bolsonaro. Nordeste, 64-19. E Norte, Centro-Oeste, 38 Lula, 41 Bolsonaro. O Lula perde no Sul e no Norte e Centro-Oeste, ganha de muito pouco no Sudeste e detona no Nordeste. Vou tirar daqui. Ou seja, o que nós precisamos? Manter essa vantagem no Nordeste, né? Ampliar. Conseguir, ou ampliar, claro, se for possível ampliar, conseguir levar algo para perto do empate no Sul, né? E ganhar no Sudeste. Se a gente ganha, quer dizer, ganha no estado de São Paulo, ganha em Minas, são os 2 maiores colégios eleitorais do país, seja, nós estamos falando da possibilidade ou não, do limite ou não entre levar a eleição no primeiro turno. Então, é lógico que você vai ter um foco de campanha no Sudeste, porque nós estamos falando do maior colégio eleitoral. Se ganha no Sudeste, a chance de levar no primeiro turno é muito grande. E tem uma pergunta aqui do Saulo Cruz, ele é nosso membro aqui da TV Fórum, ele pergunta como tem sido o diálogo com os evangélicos. Eu queria aproveitar e emendar
o que o Boulos está achando da campanha digital do Lula de maneira geral, tá? Vamos lá. Primeiro, sobre os evangélicos, o Lula falou uma coisa muito, muito boa na última reunião da coordenação de campanha. Ele disse o seguinte: nós temos que fazer diálogo específico com os evangélicos, mas os evangélicos, em sua maioria, são a população mais pobre, certo? O evangélico é a pessoa que enfrenta todas as dificuldades na periferia, é a pessoa que está tendo dificuldade para comer, é a pessoa que está tendo dificuldade para ir para um serviço público. Se você está na fila do SUS, ninguém te pergunta se é católico, evangélico, umbandista. Ou seja, tem uma questão aí também, que é as condições de vida de cada um. Uhum. O diálogo com o povo evangélico passa pelo diálogo com as pautas da maioria do povo brasileiro que está nas periferias. Nós não podemos deixar que o Bolsonaro paute qual vai ser a agenda do país. Ele fez isso. Em 2018, ele pautou a agenda das eleições. E, em vez de discutir os temas econômicos, para os quais ele não tinha nenhuma proposta, o Brasil ficou discutindo kit gay, religião, família, a volta do comunismo e por aí vai. Sabe? Então, nós não podemos deixar que isso seja o tema de centro da eleição. Nós temos que dialogar com o público evangélico a partir das principais necessidades do público evangélico, né? E, ao mesmo tempo, claro, ter uma força-tarefa para desmentir fake news. Fake news em relação a costumes, fake news em relação a temas de moralidade pública, né? Isso nós precisamos estar muito atentos. Mas o debate precisa se dar também a partir da pauta econômica. A questão da campanha digital, Sinara, eu acho que nós tivemos uma melhora importante. No começo deu uma derrapada, tanto é que teve uma mudança da coordenação de campanha. Eu acho que o Edinho faz um trabalho extraordinário. Eu gosto muito do Edinho porque ele é uma figura jeitosa na política, ele é um agregador. Numa campanha da dimensão da do Lula, você vai ter múltiplas ideias, múltiplas equipes, muita gente querendo influenciar no debate de comunicação. Embora o Edinho não seja um técnico da área de comunicação, ele é um político com capacidade e habilidade de ouvir, de agregar e de juntar as forças. E acho que tem feito isso muito bem. Tá? E acho que aí houve uma melhora a partir dos grupos que foram sendo incluídos. Inclusive, o time nosso da campanha de 2020. Nós pegamos pessoas da nossa campanha, que fizeram a campanha para a prefeitura em 2020, que teve uma campanha digital muito legal, muito inovadora, e disponibilizamos para a campanha do Lula. Já tem gente trabalhando na campanha do Lula, do nosso time de campanha. O Janones tem uma experiência também legal, que é, sobretudo, em relação a Facebook, em torno do tema do auxílio emergencial, onde ele conseguiu furar uma bolha e falar com um público mais amplo. Legal que o Janones faça a live com o Lula, porque esse tema do auxílio emergencial é um tema-chave. Eu acho que a campanha está mais, vamos dizer assim, mais jovem. Né? A campanha de redes ela precisa ser mais jovem, ela precisa ser mais informal. Né? Uma coisa é um conteúdo para a TV, outra coisa é um conteúdo para a rede social. E eu acho que a campanha do Lula está acertando mais no digital nesse último período. Aliás, fazer um parênteses aí, o pessoal do Bolsonaro está comparando a audiência no Facebook com a do YouTube. Isso é um absurdo. Né? Não fique em pé, só ver agora, essa live está com 5 mil pessoas aqui no YouTube, vai ver quantos tem no Facebook, deve ter 300, 200. Então, assim, o Facebook registra a audiência de forma muito mais ampla. Então, aquela live do Janones, ter dado aquela audiência só no Face, é um espanto, eu fiquei espantado. É muita gente, 20 mil simultâneos no Facebook. Tem aqui superchat, olha só, o Guilherme B. manda não é de Pádua, né? Nem o Boulos. Tem Guilherme para Guilherme, avante Boulos, obrigada. Vamos que vamos, Xará. E tem aqui o Daniel Miage dizendo: delícia de Lula com chuchu e sobremesa Boulos. Você virou sobremesa, Boulos. Valeu, Daniel. Muito bom, né? E tem aqui o Davids dizendo: penso que a campanha precisa ser mais agressiva. Assisti debates de governadores onde chamaram o Lula de ladrão e a defesa não foi contundente. E tem aqui a Márcia Simon
dizendo: nunca antes, como diria Lula, a bandidagem se sentiu tão à vontade. Estupradores, tarados, assassinos, corruptos e outros tantos, etc. Né, e etc. Pedófilos, né, ou propagandistas da pedofilia, como o senhor Monark, né, se sentiram... Agora, todo dia tem uma notícia, né? Outro dia uma menininha foi na padaria e mataram. Hoje foi a moça que foi comprar um colchão e sumiu. Quer dizer, a mulher não pode nem ir na padaria, a mulher não pode nem ir comprar um colchão que aparece algum bandido para levar, né? Porque eu acho que esse tema da masculinidade tóxica da extrema-direita também tem que ser explorado, né, Boulos? Porque é incrível como eles estão ligados a isso, né? Sinara, eu acho que tem uma coisa aí que o comentário de quem está acompanhando a gente trouxe, que é impressionante, que essas pessoas que hoje... Pega o cara lá o vereador do Rio de Janeiro, aquele Gabriel Monteiro. Pega Sim. O próprio Mamãe Falei. Esse era o time que estava 3 anos atrás dizendo que a esquerda é destruidora da família, né, que eles eram os defensores da moralidade da família. Olha, eu nunca confiei em quem se vende como arauto da moralidade. Né? Aliás, a psicanálise mostra que o cara que tem a necessidade de ficar exaltando temas morais, moralistas, a todo momento, é porque tem uma coisa mal resolvida consigo próprio em relação a esses temas de moralidade. Né? Então, o cara... Você pega, eu me lembro daquele caso, vocês vão se lembrar, talvez quem é mais jovem não vá se lembrar, aquele senador, Demóstenes Torres. Ele era o cara que era o... cursos contra a corrupção, todo mundo era ladrão, e não sei o quê. Saiu uma CPI... Era procurador, né? Procurador, era uma coisa assim. Era do Ministério Público. Aí saiu a CPI do Carlinhos Cachoeira, ele estava envolvido até o pescoço com o jogo do bicho, corrupção e todo tipo de malandragem. Então, sabe, esses arautos da moralidade, os arautos da família, os arautos de não sei o quê, muitas vezes são as pessoas que escondem, ocultam as personalidades mais degradadas. Né? A gente viu essas figuras. E existe, aí você tem toda a razão, Sinara, um machismo, uma misoginia que é estruturante do discurso dessa extrema-direita. Eles não gostam das mulheres, eles detestam as mulheres. Né? Eles, de fato, têm, acho que parte de uma ideia profundamente atrasada de que há algum grau de inferioridade nas mulheres. Parece ser uma coisa dessa natureza. E tem uma atitude violenta. O Bolsonaro é a maior expressão disso. Olha como ele trata jornalistas mulheres e como ele trata jornalistas homens. Os maiores alvos dele na imprensa, pega o que falou da Patrícia Campos Mello, inclusive com cunho sexual, pega como atacou tantas repórteres, jornalistas jovens lá no Cercadinho, ou numa entrevista quebra-queixo, que iam fazer pergunta para ele. Né? Então, assim, tem uma coisa dessa turma com mulheres que é assim, vergonhosa e que eu acho que a gente precisa trabalhar, né, na reconstrução do Brasil. Tem mais superchats aqui. Falando em questão com as mulheres... depois eu leio. Lembrei do Bananinha. É porque tem uma pessoa aqui, Rovai, a André, dizendo que a gente não lê um superchat por alguma razão e não tem nada a ver. Tá na fila. Então lê os superchats, depois eu pergunto sobre o Bananinha. Aqui, deixa só, senão ela vai... Aqui não tem... Censura não, amiga. Não tem, e a Andréia, ela disse assim: o Ceciliano tem que se aproximar do Cláudio Castro, pois ele fez impeachment. Logo é o vice-governador do Rio de Janeiro. E tem aqui, peraí, a Andréia também, ela mandou vários, eu ia ler. A Andréia também diz: o Ceciliano não apoiou a Lava Jato, que é responsável pela fome quadruplicada do Rio e pelo estado mais atingido pelo desemprego. E aí, isso é um fato, né? E ela o pessoal se aliou ao Bretas ali. E aí ela coloca aqui: pessoal, vocês só colocam pessoal, tá? Superchats que não discutem as condições. Não, tá lido aqui, Andréia. Não é assim. Deixa eu comentar o superchat da Andréia, antes do Rovai falar sobre o Bananinha, que é um assunto que eu também... Você tem feito tanto react com ele que eu falei, não, tem que falar do Bananinha. Andréia, assim, de fato, política é feita com uma série de contradições.
né? O Molon não teve, em alguns momentos, a mesma postura que eu tive em relação ao Lava Jato, e nem o Freixo, que também é candidato a governador, apoiado pelo Lula no Rio de Janeiro. Tantas pessoas que hoje estão apoiando o Lula e que foram ambíguas em relação à Lava Jato, se só tivesse apoiando o Lula... Eu estava até conversando isso com o Lula outro dia. Teve um monte de gente que estava com o Lula no governo, mas quando o Lula foi preso lá em São Bernardo, no dia 7, 8 de abril, você viu quem estava lá. Eu vi quem estava lá, eu estava lá. Depois, e um monte de gente que estava no governo não estava lá. E um monte de gente que hoje está na campanha também não estava lá. Isso é do jogo político. Agora, isso não descaracteriza em nada a legitimidade de um julgamento político numa comparação entre o Siciliano e o Molon. Eu tenho todo o direito de achar que o Molon é o melhor candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Não é uma opinião só minha, é uma opinião, acho que inclusive hoje, da maioria dos cariocas que colocam o Molon à frente nas pesquisas em relação ao Siciliano, do campo progressista e da esquerda. Isso não é falta de respeito com o Siciliano, né? Não conheço, inclusive, o conjunto da trajetória dele para poder fazer qualquer crítica à atuação parlamentar dele, e a aproximação que eu critico dele com o Cláudio Castro não é uma aproximação institucional dele como presidente da Alerj, o Cláudio Castro como governador. É uma aproximação política, inclusive de articulação de apoio eleitoral, que eu acho que não ajuda o palanque do Lula e a construção da esquerda no Rio. Mas vamos de bananinha aí. Vamos lá. Você se escolheu ele assim para ir para o pau, né? Você falou assim, eu vou ganhar de você, rapaz. Vamos... E tem que ser, né? Porque só um parêntese. Eu fui lá mexer nos projetos do Bananinha de todos esses anos, 8 anos, não tem um só projeto que beneficia São Paulo. Aliás, ele raramente vai a São Paulo. Tem que mostrar que o bolsonarismo está empurrando essas buchas para São Paulo, Boulos. Com certeza, Sinara. Você sabe que, antes de falar do Bananinha propriamente, sim, eu queria chamar a atenção para uma coisa, Rovai, Dri, Sinara, que eu tenho... Foi o que me motivou, inclusive, a ser candidato a deputado federal. Vocês sabem, eu estava como candidato a governador, até bem nas pesquisas, a gente fazendo uma disputa e tudo mais. Entendemos que era preciso construir uma unidade aqui em São Paulo, construir uma frente em torno do Fernando Haddad, que está melhor posicionado nas pesquisas, e, ao mesmo tempo, ir para deputado federal, porque nós precisamos chamar atenção para a eleição para o Legislativo esse ano. Vai. Porque, tudo bem, nós vamos eleger o Lula, e vamos trabalhar, entrar de corpo e alma para eleger o Lula. Mas se a gente elege o Lula e mantém o Centrão dominando o Congresso Nacional, o Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara em fevereiro do ano que vem, e o orçamento secreto continua sequestrando a governabilidade e impedindo a capacidade de planejamento do Estado brasileiro, de iniciativa do presidente da República. Você sabe qual é a previsão do orçamento secreto para 2023, na proposta orçamentária que está circulando já esse ano? 19 bilhões em um ano. Aumenta o orçamento secreto. Isso é um escândalo. Isso tira a capacidade do Lula, por exemplo, se eleito, de ter iniciativa sobre orçamento para um programa emergencial de combate à fome, para um programa de investimento público para gerar emprego e renda, para um programa de moradia, para botar mais grana no SUS. Porque isso pauta o orçamento público pela articulação do Centrão com as suas bases eleitorais. Então, eu estou muito imbuído de ajudar a construir a maior bancada de esquerda da história do Congresso Nacional. E para isso, nós precisamos pautar a eleição do Legislativo. Essa polarização com o Bananinha, eu acho que ela tem, primeiro, esse objetivo, da gente falar, vamos fazer esse debate, vamos fazer isso, porque a eleição para o Legislativo não pode ser despolitizada. Onde é que o Centrão ganha? Quando a eleição é pautada não por agenda, mas é pautada pelo personalismo e pelo clientelismo. Foi o cara que ajudou ali no bairro, botou um cascalho na rua, chegou com uma cesta básica. Isso pauta frequentemente a eleição parlamentar. Tanto é que a maioria das pessoas, muitas vezes, nem se lembram quem votou para deputado na eleição anterior. Então, você fazer uma polarização de projeto, eu estou aqui, apoio o Lula, né? E
queremos uma bancada que fortaleça o Lula e a esquerda ano que vem. O Bananinha apoia o Bolsonaro, ele quer a bancada. Vamos fazer um enfrentamento de ideias, vamos fazer um embate. Ele fugiu do debate porque ele foge sempre. Aliás, é de família. O pai dele foge, o irmão dele desmaia em debate no Rio de Janeiro. Isso não é novidade para ninguém que eles fujam de debate. Não mas... só desmaiou, não. Isso é fake news. Ele teve diarreia, segundo a... entrar nessa conversa escatológica na segunda-feira de manhã. Mas é fato. Fatos são fatos. Agora, assim, essa polarização também tem um objetivo, porque é muito ruim, simbolicamente, repetir o que aconteceu em 2018, que é esse cara ter 1.800.000 votos, ser o mais votado do Brasil. Então, fazer esse enfrentamento, e aí não é... Sabe, Rovani? Uma coisa que eu ouço muito, às vezes, é falar, porra, eu não vou votar no Boulos porque eu gosto do Boulos, mas o Boulos está eleito. Não tem essa de estar eleito. Não tem essa. Né? Primeiro, porque ninguém tem voto até 2 de outubro. E segundo, porque a gente precisa não só chegar, mas chegar bem, chegar forte, levando mais gente, levando uma bancada. Não adianta chegar sozinho no Congresso Nacional. Chegar puxando mais gente junto. Não é uma briga pessoal minha com Bananinha. Né? Nem conheço o cara pessoalmente, nem tenho nenhum interesse em conhecer. É uma disputa simbólica e política do que está em jogo para a eleição desse ano. Você toparia um debate com Bananinha? Mas onde ele quiser, até se for no condomínio Vivendas da Barra, eu vou. Então é o seguinte, a Fórum se coloca à disposição, vamos chamar a assessoria do Bananinha. Se eles quiserem, a gente pode ter um canal mais próximo do Boulos, que seria a Fórum. Faz com a Fórum e são 2 apresentadores. É isso. Eu já me disponho aqui, ó, vou lá mediar esse debate aí, Bananinha. Onde eu assino? Fala, Adri. Não, tem aqui, peraí. Tem superchat, o pessoal fica bravo. Se eu não leio, o pessoal fica bravo. Inclusive, tem aqui um que chegou aqui, o do Gilberto Cruvinel, nesse sentido. Ele diz, por que não se fazem debates entre candidatos a deputado de partidos adversários? Quero ver o Boulos dando uma sova no Bananinha. Podia ter, né? Que nem tem de governador, né, dos cargos majoritários. Muita gente, né? Não ia ter como. Mas podia ter alguns, pelo menos, representantes que, se fossem lista, seria o primeiro, né, da lista, né, que ia para o debate. É isso, por isso que eu gosto da ideia de lista também. E tem aqui o Sérgio Marques. Olá, aprendi a assistir jornal na hora do almoço com os meus avós, só que assisto Fórum 11h30. Ainda verei Boulos subir a rampa do Planalto. Lula 22, recomeçar a reconstruir nosso Brasil. Obrigada, Sérgio. Valeu, que assiste. Sérgio. Muita gente assiste aqui na hora do almoço, fazendo almoço. Fazendo almoço, né? E... Assinar atrasa até o almoço dela para poder assistir. Na verdade, eu já estou aqui no reaproveitamento do rango do final de semana, que a gente... Nós também, vai ser risoto. Se vira nos 30, né? E tem aqui também o Adilson Oliveira perguntando, Boulos, você não acha que é urgente e fundamental desconstruir o discurso evangélico de Bolsonaro e a campanha da segurança pública? Olha, Adilson, eu acho que a gente não pode deixar o Bolsonaro ganhar por WO nesses assuntos, que foi o que aconteceu. Então, só ele falava disso, só ele falava de segurança pública e o discurso dele prevalecia porque a esquerda não tinha iniciativa. Mas eu também acho, e disse aqui um pouco antes, que nós não podemos deixar ele pautar quais vão ser os temas da campanha eleitoral. Porque se daqui a pouco a gente começa a entrar nos temas dele, então nós vamos ficar discutindo religião e segurança pública na eleição. Não dá. Nós precisamos discutir fome, desigualdade, desemprego, reconstrução no Brasil, sabe? Então, assim, é uma linha sutil. Nós temos que falar sobre esses assuntos, nós temos que buscar desconstruir o discurso dele, por exemplo, sobre armas em relação à segurança pública, buscar desconstruir o discurso fundamentalista que ele desenvolve para tentar capturar setores evangélicos, em resposta às fake news que estabelecem em todos os âmbitos, mas nós não podemos perder a agenda. Quem definir, conseguir pautar a agenda do processo eleitoral, e a agenda, do meu ponto de vista, acho que nisso a campanha do Lula está acertando bastante,
é a agenda econômica, é a agenda social, é a inflação, é o preço do bujão de gás, é a situação da fome e de desemprego no Brasil. Esse tem que ser o nosso mantra nas eleições daqui até 2 de outubro. Muito bem. Tem aqui também o Ronaldo. Ele diz: tenho 2 fotos com o Guilherme. Quando ele virar presidente, vou ostentar por aí. Viva Boulos, viva Fórum. Valeu, Ronaldo. Estamos juntos. Ô, Boulos, uma coisa que eu tenho dito aqui, aproveitando a pergunta do colega, é que a Igreja Evangélica ocupou o espaço que era da Igreja Católica progressista, da teologia da libertação. Isso foi sendo feito por erros da Igreja Católica, principalmente no papado do João Paulo, né? É isso agora? João Paulo II. E aí não parece haver nenhum movimento para de tentar desfazer uma disputa ali nas periferias. Ou, se tem, eu gostaria que você me dissesse, porque as previsões que se colocam é que o Brasil tende a virar um país majoritariamente evangélico em 15, 20 anos, e evangélico, a gente sabe, dominado por Malafaias, Edir Macedo. Esse grupo é considerado aí das igrejas mais neopentecostais, né? Enfim, como que você que tem essa relação com a periferia está assistindo isso, vendo, o que você percebe que está acontecendo? Eu sempre nesse debate entre esquerda e evangélicos, eu acho que é bom a gente começar desfazendo alguns preconceitos e alguns pressupostos. Sabe, não é verdade que o eleitorado evangélico, de forma geral, os 30 milhões de evangélicos brasileiros, são politicamente conservadores ou de direita. Isso não é uma verdade. Eu atuo no movimento social há 20 anos, que é o MTST, vocês sabem, que é um movimento que a maioria da sua base social é composta por pessoas evangélicas neopentecostais. Pessoas que frequentam a Assembleia de Deus, que frequentam a Universal, que frequentam as maiores denominações evangélicas. Eu moro na periferia também há 20 anos. Uma rua que eu morei em Taboão da Serra era uma rua de 2 quadras, tinha 5 igrejas evangélicas. E a maior parte dessas igrejas eram de quintal. Era a casa de uma pessoa que no domingo virava uma igreja, o pessoal abria com uma denominação pequena, com um pastorzinho do bairro e tudo mais. Este público evangélico, sim, uma parte da esquerda deixou de falar com ele quando deixou de fazer trabalho de base. Esse trabalho de base, você tem toda a razão em lembrar, uma parte dele era pela SEBS, era pela teologia da libertação, era pelos círculos de leitura bíblica que se fazia na SEBS, mas uma outra parte também era pelas associações de moradores, pelos movimentos sociais, pelos conselhos de saúde, pelas pautas. Então, eu acho que a esquerda deixou de ganhar, acabou perdendo uma parte desse eleitorado quando deixou de estar presente, não tem espaço vazio. E a solução para isso não é a gente entrar num debate sobre religiosidade. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que a solução para isso é a gente retomar um trabalho de base. Eu vou te contar uma história. Uma companheira minha de movimento, uma liderança do MTST, que é evangélica e frequentadora de uma igreja. Um dia a gente estava tomando um café e ela me disse: ô, Boulos, você sabe por que eu estou na igreja? Porque minha família, meu pai batia na minha mãe, a família era instável, depois ficou só eu e minha mãe. A minha situação como criança, passei muitas dificuldades. Nunca na minha vida eu tive uma festa de aniversário. Quando aos 30 anos uma amiga me levou para a igreja, 2 meses depois do meu aniversário, teve bolo, o pastor cantou parabéns, um grupo de mulheres fez uma festa, e desde então eu comemoro meu aniversário na igreja. O que eu quero dizer com isso, Rovai? Que o que a igreja evangélica significa na periferia, muitas vezes, é mais um espaço de acolhimento, de conforto, uma rede de solidariedade, uma rede de afeto, uma rede de vínculo social que as pessoas perderam. Você pega nas periferias, na vida em geral, nós estamos numa metrópole gigantesca e sozinhos no meio da multidão. A igreja é um espaço de estabelecer vínculo.
A esquerda também tem que retomar os seus espaços de redes de solidariedade. Nós fazemos isso com as cozinhas solidárias, nós fazemos isso com outras iniciativas. Eu acho que o caminho é por aí. Não é a disputa do eleitorado evangélico com um eleitorado católico. O caminho é retomar o trabalho de base, onde está a maioria desse público que é nas periferias urbanas. Eu só queria acrescentar uma coisinha antes do Boulos sair, que é uma coisa que as pessoas ainda não se deram conta, às vezes, que é o fato da gente ter se livrado do nosso lado de quem a gente precisava se livrar, que são os pastores fundamentalistas. Nosso diálogo é com o fiel evangélico e não com... Por que você fala, Boulos, que acabou o trabalho de base, inclusive eclesial de base? Porque simplesmente o PT e o PSDB ficavam negociando com os pastores fundamentalistas. Aí uma metade ia para o PSDB, metade ia para o PT, e com esses últimos anos foram todos para o Bolsonaro. A gente teve esse livramento, né? Estão todos com o Bolsonaro. Isso é muito bom. Eu acho que nós precisamos separar, você tem toda a razão, Sinara. Uma coisa é dialogar com grandes líderes de grandes igrejas, e alguns desses, esses sim, são ultraconservadores e fundamentalistas. Outra coisa é dialogar com o povo evangélico. Exato. Boulos está com compromisso aí, eu quero agradecer a participação dele. Domingo, sábado, vou estar aí em São Paulo. Vamos prestigiar eu e Dri, né? O primeiro grande evento do Lula, do Haddad, do Boulos, de tanta gente na capital. E, enfim, boa sorte, tudo de bom, Boulos. Represente-nos aí nessas batalhas diárias que a gente vai ter nos próximos 50 dias para derrotar o fascismo. Não esquece da minha sugestão do evento gastronômico, hein, Boulos? Vou falar com a Bel Coelho, com a Bela Gil. Ela ficou animada, eu falei com ela hoje. Não, muito bom. Pode ser até um evento da campanha Boulos Caseiro, porque aí vocês vão de sobremesa. Valeu, tudo de bom. Agradecer, viu, Rovai? Você, Dri, Sinara, e relembrar aqui esse convite para todo mundo, sábado, 10 horas da manhã, no Vale do Anhangabaú. Vamos encher o Vale do Anhangabaú no comício. Sim! Valeu, gente. Obrigada, Boulos. Tchau.